Olá, bom dia! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma prática, nossa prática de meditação. Estamos aqui às terças e quintas, às 7 da manhã, com a nossa prática. A gente traz a nossa mente para o momento presente, observa os nossos pensamentos através das técnicas de meditação e faz a nossa leitura, né? Que é importante a gente ter uma leitura, uma orientação para entendermos que mente é essa que a gente deseja, essa mente que a gente cultiva aqui no nosso espaço, nesse momento que a gente medita. Essa mente estável, essas qualidades que a mente se manifesta, que a mente recebe ao momento que a gente vai praticando. Então, vamos lá, vamos juntos. Essa jornada para o interior, essa jornada onde a gente se autoconhece, descobre, se percebe. Então a gente vai iniciar nossa prática de hoje, como a gente já tem o hábito de fazer, entoando o mantra Om, para sentir essa energia, sentir essa relação tão preciosa com o todo, com o universo, conosco, lembrando que somos todos um. Então a gente lembra através do mantra Om, o mantra da unidade, esse mantra é tão importante. Então vamos inalar, fechar os olhos, encher no peito. Exala Om.
gente está lendo o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Esse livro ele vai falar de aspectos muito interessantes que a gente deve observar, deve se comprometer dentro dessa jornada do praticante. Então ela vai dando orientações de como a gente estabelece essa relação legítima com a nossa mente, com a realidade, com o momento presente. E a partir que a gente descobre esses aspectos que são inerentes à nossa mente, a gente vai descobrindo a possibilidade de viver melhor, de viver de forma mais estável e de colaborar também com as pessoas, ajudando, auxiliando os nossos companheiros, as nossas companheiras de jornada. Então é muito preciosa essa leitura, essa orientação que ela nos dá. Então a gente está aqui na página 112, comprometer-se a abraçar o mundo como ele é. A gente vai perceber o mundo, vai perceber a realidade, como ela se apresenta, tentando trazer essa mente consciente de como a realidade é e de como a gente pode estabelecer essa relação legítima e direta, sem usar artifícios, sem se afastar daquilo que me incomoda, mas simplesmente pelo fato de eu lidar com aquilo da forma como se apresenta. É algo avançado, é algo que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai trabalhando, e a gente tem aqui uma ideia geral do que a gente precisa elaborar, que a gente precisa conhecer, precisa se aproximar. Não necessariamente que você vai conseguir nesse momento. Não necessariamente eu consiga. Nem ela mesma, muitas vezes ela fala aqui que ela não vai conseguir. Mas é uma ideia onde a gente vai trilhar esse caminho. É como se fosse uma percepção daquilo que eu devo fazer para atingir um determinado estágio de consciência. Então ela sabe disso. E a gente meio que sabe também. A gente percebe em nós, quando a gente pratica, quais são os estados de mente que são mais produtivos, onde a gente pode acolher as pessoas, onde a gente pode trocar uma energia mais harmoniosa, e quando não. Então a gente já tem bem mais ou menos uma ideia disso. Agora aqui a gente vai conseguir reelaborar esses processos, entender como é que a gente pode se aproximar desses objetivos. Então ela fala aqui, por exemplo, do exemplo que ela dá, fumar. Algumas pessoas acham que fumar é mal, a pior coisa do planeta. Outras adoram fumar e sentem-se maltratadas por todas as restrições que eles estão sendo impostas. Contudo, fumar continua sendo fumar. Você está lendo isso e pensando que não tem certeza de poder comprar essa perspectiva. Todo mundo sabe que o fumo é prejudicial à saúde. E veja aqui, está um estudo de 570 páginas sobre câncer de pulmão e os efeitos do fumo passivo. Mas reflita sobre a veemência com que você se opõe à ideia de que fumar é apenas fumar ou a veemência com que a apoia. Fumar pode não ser intrinsecamente certo ou errado, mas com certeza remexe numa porção de Shenpa, de crenças, de ideias. Porque a gente tem há um tempo atrás, fumar era algo socialmente aceitável. Hoje em dia, com as descobertas, com as pesquisas, a gente viu que fumar não é algo saudável. Então é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de paradigma. Para mim que não fumo, é ruim, mas para alguém que fuma, é bom. Então a percepção vai ser uma forma que a pessoa vai ter em relação àquilo. Então, as pessoas elas vão ter uma percepção diferente das outras, e aí isso vai mudar, o conceito muda. Ou pode ser que uma pessoa que não é fumante passe a ter outra visão do fumo. Então isso é um exemplo de como as coisas têm uma relação com a perspectiva que é dada. Todas as guerras, todos os ódios, toda a ignorância do mundo surgem do investimento que fazemos em nossas opiniões. Então, a questão aí é a opinião. A opinião que você tem em relação a determinada situação, determinado hábito. Então, se você tem uma opinião forte sobre aquilo, uma opinião que para você é positiva, então você abraça aquela relação, você cria uma situação a partir daquilo. Ou então se você tem uma aversão àquela situação, então a aversão àquilo é tão forte que aí você joga aquela ideia para longe. Então tudo é uma forma como você se relaciona com aquele conteúdo.
E no fundo, essas opiniões são meramente nossos esforços de escapar à inquietude subjacente de ser humano. A inquietude de sentir como se não tivéssemos chão embaixo dos pés. Então nos atemos às nossas ideias fixas de assim é, que é, e depreciamos quaisquer pontos de vista opostos. Mas imagine como seria o mundo se conseguíssemos ver nossos gostos e desgostos como meramente gostos e desgostos, e o que assumimos como intrinsecamente verdadeiro como apenas nossa visão. O terceiro compromisso não é orientado para o futuro. É sobre estar totalmente aberto para qualquer coisa que chegue com um instante. Então, aqui ela vai falar sobre a forma como às vezes a gente deprecia o ponto de vista dos outros. Ela fala que imagina o mundo, como é que se a gente conseguisse ver o que, é que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam, né? E se a gente assumisse como verdadeiro apenas a nossa visão? Como seria o mundo se fosse a partir da minha visão? Se só o que fosse bom fosse o que eu vi, o que eu vejo. Então essa visão, ela é estranha, né? Estranha no sentido de que, como a gente vive num mundo onde as perspectivas são as mais variadas, as realidades, as histórias de vida são diferentes, não tem como a gente imaginar a partir só da minha perspectiva. Até tem, a gente tenta imaginar as coisas a partir de uma perspectiva muito única, mas não contempla a todos. A minha perspectiva é diferente das suas. A minha realidade, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu tenho familiaridade são diferentes das que você tem. Às vezes tem algum ponto em comum. E aí esse ponto em comum, por exemplo, o yoga é o nosso ponto em comum e nos une aqui para meditar, para ler, para trocar informações. Mas tem outras questões que você não vivenciou, tem coisas que eu não vivenciei da sua realidade. Então não dá para ser só o meu ponto de vista. Na verdade, a gente precisa acolher e entender os diversos, mais variados pontos de vista. E ajudar as pessoas que estão com um ponto de vista completamente equivocado. Às vezes a gente tem uma rejeição tão forte em relação a determinada situação que a gente quer somente afastar aquela situação. E não percebe que no espaço de acolhimento a gente pode transformar aquela energia, tanto internamente como de forma externa, auxiliando aquela pessoa a ver de forma diferente. O terceiro compromisso não é orientado para o futuro. É sobre estar totalmente aberto para qualquer coisa que chegue com o instante. Envolve a inclinação para a nossa experiência direta, apreciá-la, ser um com ela, sem colorir as percepções com os nossos conceitos, com o nosso diálogo interno, nossas interpretações do que está acontecendo. Então a gente vai sentir a coisa como é, sem deixar aquela história toda que a gente geralmente envolve as coisas tomar conta. A gente vai estar aberto e receber, acolher da forma como for. Quando nos sentimos inquietos, tendemos a ficar muito opinativos e a nos apegar aos nossos pontos de vista, tentando nos livrar desse sentimento duvidoso, ansioso. Mas outro modo de lidar com esse sentimento inquieto seria ficar presente com ele e renovar nosso compromisso com o equilíbrio mental. Esse voto requer um profundo treinamento para prestar testemunho para nós mesmos, com imensa compaixão. Prestamos testemunho de que recuamos para as ideias fixas, para a identidade fixa e apego ao ego, querendo a vida em nossos próprios termos. Tudo para escapar da ambiguidade fundamental de ser humano. Com o terceiro compromisso, passamos a nos conhecer com bondade e imensa honestidade. Isso aprofunda a nossa amizade com nós mesmos. Então a gente precisa acolher as nossas questões internas também, para a gente passar a ter mais intimidade com esse conteúdo interno. Quando a gente ganha intimidade com esse conteúdo interno, apesar das flutuações, das variações de humor, a gente vai saber como lidar com aquilo, porque a gente já reconhece aquela questão. A gente sabe que em determinada situação você se incomoda, em determinada situação eu fico alegre, em determinada situação eu tenho raiva. Então é essa questão, essa intimidade, essa consciência de todas as emoções que surgem, como elas são, como elas estão,
como elas se manifestam no seu corpo físico e na mente. Porque no corpo físico também, cada emoção, ela cria uma sensação. Quando você sabe que aquela sensação vem, às vezes até um calafrio, uma palpitação, então você vai reconhecendo, olha, que mente é essa? Que ideia é essa que move meu corpo dessa forma? Por que eu fico ansioso em determinada situação? É a pergunta. Às vezes ter a resposta do porquê leva tempo, mas se você percebe a situação, se você questiona, vai ser muito mais interessante para lidar. De repente você pode até pedir ajuda, quando você descobre que tem uma questão que não consegue resolver. Eu me sinto ansioso diante do sofrimento de alguma pessoa, né? Do sofrimento do meu amigo. Percebeu que uma situação social que você se sente mexido te fere. Aí você percebe. Aí você vai buscando recursos para se ajudar. A meditação é ótima para você se perceber nesse lugar de observador, nesse lugar onde você dá força a essas energias. É você que escolhe quais pensamentos vão florescer, quais pensamentos vão ter lugar para se ramificar, para criar raiz, para ganhar potência. É você que escolhe. A sua mente seleciona. Então, que pensamentos eu favoreço? Que pensamentos eu rejeito? Por que eu rejeito determinada situação? Por que eu rejeito determinada pessoa? Será que aquela pessoa está me trazendo algo que eu preciso reelaborar dentro de mim? Será que eu rejeito algum aspecto que aquela pessoa ela defende? Por que ela defende aquela situação? Aí você analisa. Não, ela defende por causa disso. É por conta da estrutura egóica dela, ela precisa daquele fato para se sustentar. E como ela precisa daquele fato para sustentar, ela vai em sua direção para defender o posicionamento dela. E aí você se fere porque ela faz a defesa dela. Você não percebe que ela já está se defendendo. Ela está numa situação ali, né, delicada, de perda, né, assim, uma sensação de falsa perda de território. E aí muitas vezes você compra a briga, né? Você fica também estremecido e quer defender o seu território. E aí nisso há o conflito. E o território às vezes é inexistente. Às vezes é só questionamentos, às vezes é só uma questão da mente de se pensar, de se reelaborar, de entender, de interpretar. Então quando a gente percebe isso, percebe que é só a mente fabulando, criando a situação, rememorando, relembrando, discutindo, a gente se permite a entender as situações de outra forma. Então, a gente vai criar um compromisso de abraçar o mundo. Continuamos a questionar nossa crença numa identidade fixa. Num poema escrito logo antes da sua morte, o mestre Shan, do Zen Budismo chinês, escreveu: intrinsecamente, o eu não existe. Assim, vida e morte são postas de lado. No fim da vida, fica claro que não há identidade fixa, que em termos desse corpo em particular, dessa identidade em particular, vamos deixá-la para trás. Mas com isso fica a pergunta: se não existe um eu intrínseco, então quem sente todo esse prazer e dor? Quem é que sente o prazer e a dor? Se não existe o eu. Então ele fala aqui que o eu ele não existe. O eu, na verdade, é uma forma que nós criamos de lidar com a realidade. Então a gente constrói um personagem social, aquela pessoa que se comporta dessa forma, que se veste dessa forma, que fala dessa forma. A gente vai naturalizando esses comportamentos que são construções. Eu naturalizei esse comportamento, essa roupa, né? Cabelo, barba, o tom da voz, a forma que eu falo, que eu me visto, que eu ando. Então, em algum momento eu aprendi a me caracterizar dessa forma. E aí eu vou sustentando o meu ego. É o meu ego que sustenta essa aparência. É o eu. Ele sustenta isso. Por algum motivo,
eu fui me assemelhando dessas questões e fui me apropriando desses códigos. E aí eu vou interpretando o papel social. E todos nós fazemos isso. Em alguma medida a gente identifica uma característica, uma qualidade que é natural ou uma qualidade que é artificial e a gente nutre, alimenta e vai desempenhando aquele papel social. Então, na verdade, esse eu, que a gente tem dá nome e sobrenome, né, para o nosso eu, é o nosso nome de batismo. É a relação que a gente constrói com a família, com os amigos. É as nossas atividades sociais, trabalho, lazer, estudo. Tudo que a gente vai se associando faz parte desse eu que a gente alimenta. E esse eu, ele não existe, ele é uma invenção. Como tudo que a gente se associa é uma invenção. E ele fala, no fim da vida fica claro que não há identidade fixa. Que em termos desse corpo em particular, dessa identidade em particular, vamos deixá-la para trás. Mas com isso fica a pergunta, se não existe um eu, então quem sente todo esse prazer e dor? O poema de morte de Mestre Shen continua para dizer, dentro do vazio, sorrindo, chorando. Então, dentro do vazio, vai ter essas questões. Do vazio é na ausência total de significado. Dentro do vazio não se envolvendo com a vida. Então ele não disse. Dentro do vazio não se envolvendo com a vida. Então, dentro dessa falta de... Dentro dessas elaborações que a gente tem, porque o vazio nada mais é que esse espaço de criatividade que todos nós temos. Essa inteligência que nos dá ânimo, que nos coloca em movimento. Então essa inteligência, ela é vazia de significado, ela cria os significados lá dentro. E os significados, eles se desfazem, como as nuvens no céu. E esse vazio, ele tá ali, ele se envolve com a vida, ele chora, ele ri. A criatividade que há em nós, ela é essa a possibilidade que há e que se relaciona com tudo. A dor, o sofrimento, nada mais é que, às vezes, uma relação de perda, uma relação de defesa. Então, tudo está relacionado a como a gente vai lidando com as situações. Porém, é só quando o eu, medroso, não está se debatendo com a vida, não está ficando fora de si e tentando se agarrar a ela, é que esse total envolvimento é possível. Ficamos mais totalmente envolvidos em nossas vidas quando nos tornamos menos autocentrados. Conforme vamos ficando menos leais ao nosso pequeno ser egocêntrico, cada vez menos leais a uma noção fixa de quem somos ou do que somos capazes de fazer. Descobrimos que também temos cada vez menos medo de abraçar o mundo como ele é. Como disse Leonard Cohen, certa vez, sobre os benefícios de muitos anos de meditação, quanto menos havia de mim, mais feliz eu ficava. Entretanto, abandonar o eu fixo não é algo que se pode apenas desejar que aconteça. É algo a que nos predispomos com cada gesto, cada palavra, cada feito, cada pensamento. Ou vamos em direção ao deixar passar e fortalecer essa habilidade, ou em direção a nos agarrarmos e reforçar esse hábito baseado no medo. Podemos escolher a realidade, ficar com ela, estar aqui, mostrar a cara, estar aberto, nos voltarmos para as visões, sons e pensamentos que passam por nossas mentes. Ou podemos escolher dar as costas. Podemos muito bem continuar presos ao mesmo velho padrão de sofrimento, sem nunca chegar mais perto da experiência de despertar, de experimentar a sacralidade da nossa existência. Então, para a gente ter esse contato com a experiência de forma real, com a possibilidade de abertura, de iluminação, de entendimento da realidade, a gente precisa ir em direção a essas questões. Dar as costas é simplesmente manter o sofrimento latente. E a qualquer momento esse sofrimento vai ser disparado, porque a gente não foi lá em direção à cura, a gente não procurou entender os significados daquilo que se apresentou. Certa vez o professor tibetano Anand Tubten deu uma palestra intitulada Apaixonar-se pelo Vazio.
Isso capta o sentimento do terceiro compromisso, apaixonar-se pela condição humana e não nos dividir em dois, com a suposta parte boa condenando a suposta parte má e a parte má tramando para minar a parte boa. Então a gente tem essa relação da parte boa à parte má, né? A gente dividiu muito a nossa sociedade nessas questões, nessa dualidade, e que na verdade isso não existe. Isso é vazio, isso a gente cria. Né? Não estamos treinando para cultivar uma parte de nós mesmos e nos livramos da outra parte. Estamos treinando para nos abrirmos à coisa toda. Então esse treinamento que ela nos ensina é aprender a lidar com todas as possibilidades que existem. Mesmo que aquela parte que você julga negativa, nociva, que é em você, você rejeita. O treinamento que ela nos ensina aqui é a gente ir de encontro e abraçar essa sensação, essa experiência. Até compreender por que isso se manifesta em mim. Por que se manifesta a inveja, por exemplo? A inveja está em mim. Por que ela se manifesta? Qual é o sentido disso? Será que isso está relacionado à carência? Será que está relacionado a outro aspecto da minha mente que eu não estou percebendo? É quando você vai desenrolando esse novelo, você vai percebendo, as coisas vão ficando claras, aí aquela sensação, aquela experiência que você julgava super negativa, ela se desfaz. Você entende, compreende, você percebe que é manifestação da sabedoria pura, né, dos fenômenos. Então ali é uma manifestação, é uma inteligência, se manifestou. Se manifestou a inveja. Ok. Eu entendi por que se manifestou. Eu não preciso mantê-la. Porque o invejoso crônico é alguém que já está tomado por aquela experiência. Pelo aquele sentimento. Então ele nunca percebeu aquela sensação, aquela experiência nele mesmo. E aí ele cultiva. Ou então ele nunca percebeu que aquilo é nocivo. Às vezes ele já até sabe, né? Eu sou um sujeito ciumento, por exemplo, o ciúme. A pessoa se percebe ciumenta, mas ao invés dela perceber, ok, sou uma pessoa ciumenta, os motivos dos meus ciúmes são esses, mas são frutos da minha imaginação, porque atribuo uma relação de posse, e aí eu solto, eu percebo, é isso, eu não possuo nada. Aquela pessoa não me pertence, então não tem motivo para eu ter ciúme. Aí eu solto. Quando eu percebi qual a razão do meu ciúme, pode ser outras razões, mas no caso, percebeu a razão do seu ciúme, aí você solta. Você libera essa energia. Você não nutre, você não alimenta. Geralmente a gente nutre determinados sentimentos. Geralmente a gente alimenta. Raiva. Quando você está com raiva, você vai procurar o quê? Outras pessoas que estão com raiva. Você está com raiva de alguém. Aí você joga a atenção naquela pessoa. Não, estou com raiva dessa pessoa. Aí vai se juntar com outras pessoas. Vão falar daquela pessoa lá. Com raiva, né? Com raiva. Aquela energia da raiva. Aí você sustenta essa... Aí com todo lugar que você vai falar da raiva que teve. Aí repete o ciclo. Aí você vai estendendo. A raiva que foi momentânea, pontual, aconteceu naquele horário... ela vai se estendendo durante os dias, porque você vai revivendo. A cada nova pessoa que você encontra e conta essa história, você vai revivendo aquela raiva. Em vez de você ter simplesmente soltado. Ou transformado essa energia. Porque muitas vezes é necessário a gente transformar a energia. Por exemplo, a energia da raiva. Sentiu a raiva naquele momento, você pode transformar aquela energia a partir da contemplação. Você percebe a energia, percebe o que ela manifesta em você, percebe a motivação daquela energia. A motivação da energia da raiva é uma injustiça social. Então, já que é uma injustiça, como é que eu posso lidar com aquela energia? Como é que eu posso lidar com aquela situação? Como é que eu posso diminuir aquela injustiça? Como é que eu posso ir diretamente àquela experiência? Aí você vai buscar ferramentas para lidar com isso. Eu não tenho ferramentas. Né? Não tenho ferramentas para lidar com essa situação. É uma situação tão grave que eu não consigo lidar. Mas aí você percebe. Eu percebo que eu não sei lidar com aquela experiência. Por que eu não sei lidar? Aí você vai perceber.
vai entender. Ah, porque na minha família nunca se tocou nesse assunto. Ah, porque eu não tenho amigos que falam sobre isso. Ah, porque eu não tenho conhecimento sobre a causa. Ah, porque eu não tenho poder econômico para ajudar e contribuir. Então aí você vai percebendo qual é a situação em que você se encontra. E aí você vai trabalhar para aquela situação ser sanada. Aquela situação possa ser... você possa contribuir. Por que eu não estou podendo contribuir agora? O que eu posso fazer para alcançar esse momento onde eu posso contribuir? Às vezes a gente está desempregado, por exemplo. A gente está desempregado. Perdeu o emprego, estava trabalhando e em algum momento a empresa fechou. Aí tudo se desfez. Ela tem um outro livro maravilhoso que é Quando Tudo Se Desfaz. E que a gente até já leu aqui nas meditações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, busca lá os primeiros vídeos da nossa meditação que você vai ter essa possibilidade de perceber isso, de acompanhar essa leitura, que é muito interessante. Porque, por exemplo, o trabalho é um lugar um lugar necessário e um lugar que a gente joga extrema energia. A gente joga uma energia, principalmente no mundo que a gente vive. Então, quando você joga muita expectativa nessa energia do trabalho, você cria um personagem social. O ego se estrutura com base no trabalho. Tem as vestimentas que o trabalho exige, né? Se você for um padre, você vai ter lá a batina. Se você for uma enfermeira, você vai ter lá as roupas da enfermeira. Se você é um professor, você vai ter lá quais são os códigos. Tem todo um código, né? A sociedade, ela rege os costumes e meio que molda a forma como o sujeito age, como fala, o que consome, o que veste, enfim. O sujeito que não pensa, né? O sujeito que está ali no automático. Que é a maioria de nós. Inclusive eu estou nesse lugar, gente. Eu estou aqui, mas eu também estou nesse processo, juntos, caminhando com vocês. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está ali imerso naquela energia do trabalho. E muitas vezes a gente não percebe, não percebe que aquela influência toda está ali. Aí, num momento qualquer, a gente perde o emprego, perdeu o emprego. Aí sofre, aí dói. Dói tanto porque você não tem mais aquela energia. Dói tanto porque já não é mais possível voltar para aquele lugar onde você se vestia, se preparava todo para ir naquele lugar todos os dias, durante, 4 anos da sua vida, lá todo dia você estava lá, diariamente. Cria um hábito, a mente ela fica preparada para lidar com situações que só vão acontecer naquele ambiente específico. Aí quando aquele ambiente específico não existe mais, a sua mente toda preparada para lidar com aquela situação fica no vácuo, você fica... E agora? O que é que eu vou fazer com aquele repertório que eu tenho que só se encaixa naquele lugar? Vai readaptar. Vai retrabalhar o ego. Aí o ego sofre, dói, fica mal. Aí a gente vai buscar outras referências, outras possibilidades. A gente vai buscar um lugar onde acolha essas experiências que você possui e que você possa, desse lugar, surgir um outro comportamento, um outro ser. Porque cada trabalho tem uma especificidade, né? Cada empresa que você vai, não, essa empresa aqui, mesmo você tendo a mesma profissão, mas naquela empresa, ali você tem uma forma de lidar, tem um conjunto de pessoas específicas, então você vai mudando, você vai percebendo esses lugares e essas experiências. Então a gente tem que perceber isso. Perceber como é que essa mente ela é capaz de ser moldada, modulada. Essa energia ela é moldável às situações. Apesar de a gente ter essa falsa sensação que não muda, que as coisas são imutáveis, não, as coisas elas estão sempre mudando. E nessa experiência de perda do emprego, aí, às vezes você fica, né, devastado, aí não, estou sem energia para buscar outro emprego. Aí fica um ano desempregado, 2 anos desempregado, que às vezes você está condicionado àquela experiência ali.
só serve se for aquele emprego, só serve se for aquela situação. Você não se percebe útil, você não se percebe, útil a gente sempre é, mas a expressão até é equivocada, mas você não se percebe com outras habilidades que podem ser utilizadas. E aí você estagna a energia do trabalho porque você condicionou a sua energia do trabalho só para aquela situação ali. Você não vê aquela energia em outra situação. Né? Por exemplo, se você não está conseguindo contribuir financeiramente dentro da sua casa, aí você percebe, como é que eu posso mudar isso? Se eu estou saudável, se eu tenho energia, vou lá, modelo a minha energia do trabalho para alguma atividade que eu possa contribuir. E aí a gente vai restabelecendo essa energia de troca, se reequilibrando. É tudo parte do princípio do equilíbrio. Então a gente perceber essas energias em cada situação, perceber que nada é permanente, tudo muda. E aí quando a mudança vier, você fica preparado. Já está ali, conectado, sabendo que é impermanente, vai mudar. Mudou, eu estou ali, eu tenho outras habilidades, eu coloco essas outras habilidades em funcionamento. Sofro no primeiro momento, qualquer um de nós, mesmo os meditantes há mais tempo, eles vão sofrer também. A gente não sai do sofrimento. O sofrimento ele é algo que vai acompanhar o ser humano, apesar de que a gente consegue diminuir a intensidade. Então ele fala aqui que certa vez o professor tibetano Anna Thubten deu uma palestra intitulada Apaixonar-se pelo Vazio. Isso capta o sentimento do terceiro compromisso, apaixonar-se pela condição humana e não nos dividirmos em dois, com a suposta parte boa condenando a suposta parte má, e a parte má tramando para minar a parte boa. Não estamos treinando para cultivar uma parte de nós mesmos e nos livrarmos da outra parte. Estamos treinando para nos abrirmos à coisa toda. Em uma palestra, Anna Thubten disse que para se apaixonar pelo vazio, precisamos nos fazer uma pergunta importante. Estou disposto a abandonar tudo? Ou seja, estou disposto a abandonar tudo que representa uma barreira entre mim e os outros, uma barreira entre mim e o mundo? É isso que você precisa se perguntar antes que possa, inequivocadamente, firmar o compromisso de abraçar o mundo. Mas não há necessidade de ser duro consigo. Se a resposta for um inequívoco sim, num dia, e isso é muito difícil no dia seguinte. Tradicionalmente dizem que manter esse compromisso é como impedir que a poeira se acumule no espelho. Assim como com o voto do guerreiro. Este voto é facilmente quebrado, mas pode ser consertado com uma simples renovação do comprometimento de ficar aberto à vida. Então a gente vai se comprometer a ficar abertos. Vamos ficar abertos à vida, vamos perceber a vida preciosa que nós temos. Vamos entender o quanto a gente pode estar conectado a essa experiência. Quanto mais a gente atento, mais abertos à experiência da vida, mais a gente vai ter entendimento do que é essa iluminação tão falada pelo yoga, tão falada pelo budismo, tanto falada pela meditação. O que é que a gente se ilumina? Do que é que a gente se liberta quando a gente pratica? Na verdade, a gente vai praticar essa abertura. A gente vai se libertar desses pré-julgamentos, dessa dificuldade de aceitar a realidade como ela é. E quando a gente diminui essa dificuldade, a gente diminui a insatisfação, a gente diminui o sofrimento. Então, eu recomendo que você pratique a meditação em algum momento do seu dia, Além da recitação de mantras, que é super importante, é um momento também de grande concentração, mas a meditação que nada mais é ficar parado, observar um ponto ali na sua frente e buscar essa estabilidade, nessa atenção plena.
Buscar atenção no momento presente. É quando você conquista esse estado de presença, essa atenção no momento presente, a sua mente naturalmente suaviza, o seu corpo, e você vai conquistando outras qualidades, né, as qualidades necessárias para se tornar esse promotor da paz, essa figura que vai alcançar a harmonia em todos os lugares onde estiver. Então, trazendo as mãos ao centro do peito, agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida e nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas por mais esse momento juntos. Até a nossa próxima prática, até quinta-feira. Agradeço aos nossos colaboradores, as pessoas que gentilmente colaboram financeiramente com esse projeto. Sem vocês, esse projeto não existiria. Então, gratidão, nos ajude a manter o funcionamento do projeto. Se você tiver interesse, observa a descrição desse vídeo, que tem mais informações. Pode me mandar uma mensagem que eu vou ter prazer de responder, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Gratidão a todos e a todas, que bom! Bem-vindos sempre, Sandra, Sheila, Sirlene, Amada, Mariângela, bom dia, bem-vindas. E até o nosso próximo encontro. Valeu!